Olá, caro aluno, seja bem-vindo aí, né, mais uma aula do nosso curso do Word. Bom, nessa aula aqui nós vamos aprender a formatar o nosso documento. Essa aqui é a quarta videoaula. Vamos dar continuidade então no nosso curso, né, do Word, né, o Word 2010. Bom, eu tenho um documento aqui, né, que eu digitei. Na verdade eu não digitei, né, eu peguei esse documento aqui da internet. Então, né, esse documento aqui está aqui, né, da forma que vai ficar depois que a gente digita aí o nosso documento. Então, você digitou o seu documento e ele vai ficar dessa forma aqui. Então, bom, nós não vamos, né, imprimir o nosso documento dessa forma aqui. Por quê? Se eu clicar aqui em imprimir aqui, perceba que olha como é que o nosso documento vai ser impresso aqui, ó. Então, sem nenhuma formatação, né? Inclusive, né, sem os parágrafos aqui, né, sem o espaçamento entre as linhas e o texto aqui todo desalinhado aqui. Então, nós precisamos formatar o nosso documento antes de imprimir, né? Então, eu digitei o meu documento. O que que eu vou fazer aqui? A primeira coisa que eu tenho que fazer é definir a fonte, ou seja, eu vou selecionar aqui. Pessoal, uma coisa aqui muito importante aqui é o seguinte, né? A primeira coisa aqui, né, que a gente tem que aprender aqui, né, que antes de fazer qualquer alteração, a gente tem que selecionar, né, o nosso documento que a gente quer, ou seja, a parte do documento. Por exemplo, se eu quiser aqui fazer uma alteração somente aqui no meu título, aqui em cima aqui, eu tenho que primeiro selecionar somente ele. Então, eu vou posicionar aqui, por exemplo, se eu posicionar a seta aqui desse lado aqui, ó, próximo aqui, no início aqui, quando ela assumir o formato da seta desse jeito aqui, ó, eu vou clicar, apenas um clique, pronto, selecionei. Isso eu posso fazer para me selecionar linhas, por exemplo. Eu quero selecionar aqui a primeira linha, lá, faço da mesma forma. Então, quando ele ficar dessa cor aqui, quer dizer, né, que ele está selecionado. Então, posso selecionar aqui a segunda, né? Aí, ó. Posso selecionar a próxima e com isso, né, posso selecionar aí. Então, se eu quiser selecionar aqui o meu título, basta fazer isso aqui, ó. Posicionei aqui no início, quando aparecer essa seta desse formato que está aí, eu clico, pronto. Com isso, eu posso estar aqui formatando aqui, inclusive, aliás, posso fazer alterações no meu título, inclusive aqui depois que eu selecionei, eu posiciono aqui em cima, veja que já aparece para mim aqui essas opções aqui, ó. Veja que é uma barra de ferramentas aqui, né, onde eu posso aqui, né, estar aplicando aqui, formatando aqui as opções. Eu não vou utilizar essa opção aqui. A gente vai ver aqui, ó, a aba início, eu tenho aqui, ó, as ferramentas aqui de fontes. Então, eu digitei o meu texto. A primeira coisa que eu tenho que fazer aqui, né, é selecionar aqui, né, todo o meu texto. Para me selecionar todo o meu texto, eu posso começar aqui de cima ou de baixo aqui, ó. Posiciono lá no final ou então posiciono aqui no início, né? E não vai ser dessa forma aqui, ó. Pode ser também dessa forma aqui, ó. Tenho aqui essa opção aqui, ó. Quando aparecer a seta, eu tenho que clicar, segurar. Cliquei e segurei, eu posso ir arrastando para baixo, selecionando tudo. Ou então, né, um pouquinho mais próximo aqui, né, quando aparecer esse cursor dessa forma aqui, eu clico e seguro, ó, e vou arrastando aqui, ó, e com isso eu vou aqui, ó, selecionando aqui o meu documento até chegar no final. Então é dessa forma, pessoal, que eu seleciono. Se eu quiser selecionar apenas uma palavra aqui no meio aqui, ó, se eu der um duplo clique aqui no meio dela, que eu selecionei apenas a palavra alcoólica. Quero selecionar, por exemplo, essa palavra aqui, ó, pessoas. Eu vou posicionar o cursor no meio dela, dou um duplo clique, selecionei. Então, dessa forma eu posso estar aqui selecionando aqui somente palavras específicas aqui do meu documento aqui, ó, para mim fazer alterações, né? Por exemplo, eu quero fazer uma alteração na palavra pessoas, eu vou dar um duplo clique, pronto. Agora eu já posso vir aqui, ó, negritar, posso vir aqui, ó, aumentar o tamanho, ó, perceba aqui, ó, somente a palavra que eu selecionei sofreu a alteração. Eu vou vir aqui, vou desfazer aqui. Bom, pessoal, sobre a seleção, que a gente tinha que aprender o básico é isso. Eu vou selecionar todo o meu documento aqui e a primeira coisa que nós vamos fazer aqui é mudar a letra. Veja que eu tenho aqui bastante letras aqui, ó. Eu posso estar escolhendo aqui a letra que eu quiser aqui, ó. Por exemplo, essa letra, ó, veja como é que ficou. Posso vir aqui, né, mudar aqui, vou escolher outra dessa letra. Posso vir aqui, vou escolher aqui uma outra letra aqui, ó, essa aqui, ó. Então, de acordo com o trabalho, né, que eu for desenvolver, eu escolho a minha fonte. Por padrão aqui, né, por padrão, e a fonte que a gente vai escolher é a nossa fonte aí, Arial. Essa fonte aqui, ó, que é Arial aí, né, que é uma fonte padrão aí na hora de formatar aí os nossos documentos. Pronto, a primeira coisa foi selecionar a fonte aqui. Depois eu vou vir aqui no tamanho. Por padrão aí, pessoal, o tamanho do texto tem que ser tamanho 12, né, o máximo aí, né? Se ficar menor já vai ficar muito pequeno e se ficar maior já vai ficar grande demais. Então,
o nosso documento aí, nós vamos colocar a fonte 12 aqui. Depois, o que acontece aqui? O título ele deve ser, né, sempre aí, né, o título vai ser um pouco maior. Então eu vou clicar aqui para desmarcar. Pronto, eu já defini aqui a minha fonte do meu documento, tamanho 12, né, para todo o documento. Agora eu posso vir aqui, ó, selecionar somente o título aqui. Agora eu posso vir aqui, inclusive, modificar, né? Algumas pessoas aí, né, gostam de colocar o título aí, né, com uma fonte diferente. Eu vou colocar aqui, né, caçar a fonte aqui, né, essa fonte aqui, ó, Times New Roman, né, vou colocar ela. Pronto, agora eu vou vir aqui e vou colocar o título, né, tamanho 16. Pronto, perceba aqui, ó, que o meu título aqui está um pouco maior, né, com uma fonte diferente. Então eu já comecei a formatar o meu documento. Então agora o meu título aqui ele deve ser centralizado. Então eu vou selecionar ele de novo. Aqui eu tenho aqui as opções aqui de parágrafo aqui. Inclusive eu tenho aqui, ó, essas 4 opções aqui que eu posso alinhar partes do documento. Eu posso vir aqui, ó, alinhar o texto à esquerda, posso vir aqui centralizar, posso vir aqui, né, alinhar o texto à direita e tenho aqui a opção de justificar. Eu vou vir aqui, ó, nessa opção, né, centralizar, e vou clicar, automaticamente o meu texto já centralizou aqui. Eu posso dar um espaçamento maior aqui, né, abaixo aqui. Como é que eu faço? Eu vou clicar aqui no final, ó. Cliquei no final, depois do O aqui, para o cursor, né, posicionar nessa parte. Agora se eu apertar a tecla Enter do teclado, pronto, deu um espaçamento aqui maior entre o meu título e o meu texto. Agora o que a gente vai fazer aqui? Bom, nós vamos selecionar de novo aqui o nosso título e vamos aqui, ó, aplicar a opção negrito. Apliquei essa opção aqui, pronto. Ó, perceba que ele já ficou mais destacado. Então eu negritei aí o meu título. Agora eu posso vir aqui, ó, aplicar aqui o efeito itálico e o efeito itálico aqui, né, ele dá um efeito diferente. O texto, o meu texto aí fica um pouco deitado. Eu vou clicar aqui, ó, perceba como é que ficou diferente, ó. O texto fica um pouco deitado. Então eu não vou fazer isso aqui agora. Eu vou apenas vir aqui, ó, na opção sublinhado. Veja que se eu clicar aqui, eu tenho as opções aqui de sublinhado, ou seja, eu posso colocar aqui, ó, uma linha aqui, 2 linhas abaixo do documento, uma linha aqui tracejada, né, vários tipos aqui de linhas aqui, né, tracejadas aqui, né, ó, veja diferente. Então eu escolho aqui, né, o tipo aqui, inclusive a cor do sublinhado aqui, ó, vermelho. Então posso estar fazendo bastante coisa aqui, ó. Eu vou colocar aqui apenas uma linha. Pronto. Então com isso aqui eu formatei o meu título. Agora eu vou passar para a formatação do meu texto em si. Eu vou selecionar de novo aqui todo o meu texto. Então a gente pode vir aqui, ó, nessas ferramentas aqui, ó, e já está formatando aqui, ó. Eu tenho aqui os espaçamentos entre as linhas. Tenho aqui as opções de diminuir aqui o recuo, aumentar, justificar. Mas o ideal aqui, pessoal, é que a gente vem aqui, ó, tem a opção parágrafo. Eu vou vir aqui, ó, nessa setinha aqui, ó, dou um clique. Vai aparecer para mim aqui, deixa eu chegar um pouco para cá, pronto. Vai aparecer para mim aqui essa janela. Nessa janela aqui é onde eu vou aqui estar formatando aqui, pessoal, o nosso documento. Então essa aqui é a janela de formatação do nosso texto. Eu tenho aqui primeiro aqui, né, a primeira coisa que eu tenho aqui geral aqui, o alinhamento aqui do texto. Sempre aqui, pessoal, o alinhamento do nosso texto vai ser sempre justificado. A primeira coisa, então lembrem aí, né? Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é justificar o nosso texto. Por que eu vou justificar? Bom, o meu texto, né, eu vou desfazer aqui, vou colocar aqui à esquerda, eu vou chegar um pouco aqui para cá para vocês verem aqui. Ó, eu tenho aqui o meu texto aqui, ó. Perceba que no final aqui, ó, ele está aqui desalinhado aqui, ou seja, não está aqui organizado aqui. Veja que a primeira linha aqui acaba aqui um pouco no final, depois a outra mais para trás, a outra mais para trás ainda, a outra um pouco para frente. O meu texto ele não está aqui alinhado aqui, ó, à esquerda e nem à direita. Então, a opção justificada, ela faz isso, ela alinha o meu documento aqui de forma harmoniosa aqui, ó, que o texto vai ficar alinhado aqui. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é vir aqui, né, e aplicar aqui, ó, justificado. Depois de eu selecionar aqui a opção justificado, eu tenho as opções aqui, ó, de corpo de texto. Eu não vou mexer aqui. Eu posso vir aqui em recuo aqui, ó, está mexendo aqui, ou seja, o recuo do texto, né? Eu tenho aqui o recuo do texto à esquerda, né? Eu vou colocar aqui, né, meio centímetro aqui, e à direita também vou colocar aqui, ó. Então veja que eu vou clicando, vai aumentando aqui. Aí eu tenho aqui a opção aqui, ó, especial. Essa opção aqui é muito importante para mim definir os meus parágrafos. Eu vou colocar aqui, ó,
primeira linha. Com essa opção aqui eu vou definir os meus parágrafos aí, né, no início dos meus parágrafos. Então, lembrem aí, né, para definir os parágrafos, aqui nessa opção aqui, ó, especial, né, eu vou colocar a primeira linha. Eu posso escolher aí, né, qual vai ser o tamanho, né, do recuo do meu parágrafo também aqui, ó. Eu vou deixar por padrão aqui como está aqui, né, mas vocês podem definir aí no tamanho que vocês quiserem aí. Espaçamento aqui é o espaçamento entre as linhas. Eu tenho aqui, ó, o espaçamento entre as linhas, eu vou clicar aqui, eu tenho aqui, ó, 1,5, né, duplo, pelo menos, eu tenho essas opções aqui. O ideal é colocar 1,5 aqui, ó, pronto. Então, pessoal, na hora de formatar, nós vamos aqui lembrar do alinhamento, né, que é colocar justificada. Depois nós vamos vir aqui primeira linha, aqui na opção especial, né, colocar a primeira linha. O recuo aqui nós podemos definir também. E o espaçamento aqui entre as linhas. Feito essas opções aqui, nós vamos clicar em OK. Pronto, depois de clicar em OK, ó, perceba o que aconteceu. O meu texto está formatado, então é dessa forma, né, que eu formato o meu documento. Então, perceba que eu tenho dois parágrafos aqui, ó, definidos, os dois parágrafos. Eu tenho aqui os recuos aqui, ó, na direita e também na esquerda, né? E o espaçamento entre as linhas. Então, perceba que o meu documento, né, está aí formatado. Então, nessa aula aqui, pessoal, o que a gente tinha que ver era isso aqui, né? Na próxima aula aí, nós vamos estar aprendendo aí como criar, né, as nossas listas aí com marcadores, com numeradores, e vamos dar continuidade aí, né, aprendendo aí como estar formatando os nossos documentos. Então, essa aqui foi a primeira parte aí de como formatar um documento. Então, pessoal, vocês vão fazer aí, né, alguns exercícios aí, né? Vocês vão digitar um texto aí, né, e vai formatar esse texto aí com essas opções que nós aprendemos até aqui. Façam o exercício aí, pessoal, né, no caderno de exercício, né? E boa sorte para vocês e até a próxima aula.